Graça e paz, irmãos e irmãs. Que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, a qual nós estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. Já tem várias lições aí para trás. Se você chegou agora nesse vídeo e nessa série pela primeira vez, tem outros vídeos dessa mesma série de estudos sobre as parábolas de Jesus, onde Jesus ensina muita coisa preciosa, principalmente a respeito do reino de Deus. Hoje, na nossa parábola, nós vamos analisar aqui o essencial daquilo que Jesus queria comunicar com a parábola do rico e o Lázaro. Essa parábola é uma parábola um pouco polêmica, muitas discussões têm gerado sobre essa parábola, muitas doutrinas, inclusive, têm sido geradas por conta dessa parábola. As pessoas creem de uma forma, né? Outros defendem de outro jeito. Só que a gente não está preocupado aqui em discutir essas questões mais de âmbito teológico, essas coisas não. Vamos para o que é simples, vamos para aquilo que Jesus quis ensinar com essa parábola, tá certo? Então nós vamos lá para Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. Lá nessa parte, e eu coloco aqui para você acompanhar comigo na mesma versão, diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco nos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa é a parábola que nós vamos meditar nela, mas vamos pedir antes a graça do Senhor, pedir a sabedoria do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo. Amém? Oremos. Pai amado e querido, te peço a tua graça, a tua bondade, Senhor, e a condução do Espírito Santo no nosso estudo hoje. Foi o Espírito que inspirou os apóstolos, Senhor, a escreverem esses textos. Então nós pedimos que o mesmo Espírito seja o intérprete e seja o nosso mestre neste estudo. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós temos nessa parábola aqui uma coisa que é bem interessante para nós revisarmos, né? Desde lá de Lucas capítulo 15, também a primeira parte ali de Lucas 16, nós temos 2 temas muito presentes de parábolas desses textos, e com 2 coisas caminhando junto. Uma é a questão da salvação e a outra é a questão também de dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente vai para capítulo 15 de Lucas, começa com lá sobre a ovelha perdida, né? A ovelha, a luz
do judaísmo antigo era fonte de riqueza. Eles eram um povo agropastoril, né? Depois tem a parábola do dracma perdido, que é um dinheiro. Depois tem a parábola do filho pródigo, que desbanja, né, o dinheiro dos pais. Depois, no capítulo 16, nós temos aqui sobre o administrador infiel, né, e essas coisas todas. E aí você percebe nessas parábolas a questão do mau uso e do bom uso do dinheiro, mas sempre ligado também à questão da salvação, né? Então, por exemplo, as parábolas do capítulo 15, Jesus dá um pouco de ênfase nessa questão, além de que tem o dinheiro envolvido, mas nessa questão do arrependimento, daquele que é perdido e foi achado, e ao ser achado, Jesus diz que é a festa no céu, porque aquilo tudo exemplifica, né, o arrependimento de alguém que volta para Deus. Então, esses panos de fundo, esses textos anteriores, né, vão jogar luz para nós no nosso texto também, do rico e do Lázaro, porque é uma continuidade de parábolas. Os temas ainda estão correlatos ainda. Então, isso é muito importante. Então, para que a gente possa introduzir o nosso estudo, eu trouxe esse texto de João 5:39 para a gente ter também um pouco de noção do que também a nossa parábola vai falar. Em João diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, guarda esse versículo para aquilo que nós vamos abordar também, juntamente com a questão do uso dos recursos. Então, vamos para a primeira parte da nossa parábola, que trata da questão da narrativa, ou seja, a parábola, né, ela primeiro descreve uma narrativa, depois um diálogo. Na parte narrativa, vai descrever alguns personagens e a situação que esses personagens vivem. Por exemplo, o primeiro é o rico. O rico é um homem dotado de enorme riqueza, é um homem que tem muitas condições financeiras, mas também, por ter muito dinheiro, ele ostenta. O texto chega a dizer que ele esbanja, ele gasta à vontade. Em outras versões fala de que ele se veste de linho, que é um dos panos mais nobres que existe até hoje, inclusive, né? É um dos panos mais nobres, imagine, no passado, né? Então ele era um homem muito rico, que ostentava muito do seu dinheiro, porém ele era indiferente à necessidade do próximo, né? Ou seja, ele gastava todo o seu dinheiro para si mesmo, ostentava, se vestia bem, comia do melhor, morava num palácio, morava num lugar muito bom, muito confortável e era indiferente com a necessidade, com a pobreza, com as coisas que estavam fora da sua porta. E por último, essa questão do rico é que ele também se acha merecedor de favores. E nós vamos entender por que ele se acha merecedor de favores mais para frente, quando a gente for abordar a questão do diálogo que ele tem com Abraão. Também na narrativa nós vamos ver a figura do Lázaro. A palavra Lázaro, ela vem de uma raiz em que quer dizer Deus ajuda, porque a palavra Lázaro, ela é similar à palavra hebraica Eliezer, né? A construção da parábola quer dizer Deus ajuda. Então, Lázaro é essa pessoa, né, a qual Deus ajuda. Característica dele: ele é pobre, né? É um homem doente, era cheio de chagas, né, cheio de enfermidades, e era uma pessoa dependente, né, por conta da sua condição de saúde. Ele não podia trabalhar, ele não conseguia, né, fazer coisas, tinha que mendigar. E ele foi colocado à porta do Lázaro. Esses textos mostram para nós, quando a gente faz uma leitura mais detalhada, mais exegética das palavras usadas, aparece a questão de que Lázaro ele foi feito pobre. Ele foi colocado numa condição de pobreza, né, por ser explorado e por várias outras situações. E ainda por cima enfermo, imagina, né, a situação dessa pessoa de não poder ter condições físicas de poder realmente fazer alguma coisa em prol de si mesmo, em questão de prosperidade, não poder trabalhar e essas coisas todas. Então ele teve que mendigar. Essa era a situação desse homem. Aí nós vamos ter também agora o diálogo que entra a terceira pessoa dessa parábola, que é o Abraão. O Abraão aqui, nós temos que lembrar, ele é colocado nessa parábola aqui com aquilo que ele representa. O Abraão, ele representa
né, ele é o pai da fé. Ele representa a aliança que Deus faz com o seu povo. Entre, né, as alianças todas que nós temos no Antigo Testamento, existe essa aliança de Abraão, que é uma aliança muito importante, principalmente para a vinda de Jesus Cristo. Porque depois de Abraão houve outras alianças, né? A aliança do Sinai, por exemplo, é a aliança dos mandamentos, a qual Deus deu a Moisés, e Moisés ensinou o povo a obedecer. Quando vem Jesus Cristo, né, Jesus resgata a questão da aliança de Abraão. E quem faz principalmente essa teologia, essa construção desse entendimento, é o apóstolo Paulo. Se você pega lá, por exemplo, Romanos, do capítulo 2 ao capítulo 5, você vai ter muito presente essa doutrina que Paulo fala sobre a importância da fé de Abraão dentro dessa perspectiva da fé em Jesus Cristo. Então, assim como Abraão foi justificado pela fé que teve, né, em Deus, Deus fez uma promessa, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Isso antes da lei chegar. Quando vem Jesus, né, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus realiza, exige de nós fé. E quando a gente tem fé em Jesus Cristo, a gente participa da mesma aliança de Abraão, da mesma fé de Abraão. Então, Abraão passa a ser o pai de todos que têm fé em Deus e principalmente através da pessoa de Jesus Cristo, agora, a qual, né, nós vivemos dentro da dispensação da pregação da nova aliança em Cristo Jesus. Então, Abraão representa, né, a aliança, né, e a fé. Aí, claro, por ele ser o pai da fé, ele é aquele que acolhe os filhos da fé. Isso na parábola, né? Está tratando da parábola aqui, né? Então, na parábola, por ser o pai da fé, ele acolhe os filhos da fé, né? E aí, por último, nessa figura, né, o Abraão ele reconhece que a fé deve vir pelas Escrituras. Assim como o próprio Abraão creu na palavra de Deus, a promessa de Deus, nós também cremos em Jesus através das Escrituras sagradas, através daquilo que o Senhor deixou inscrito para que nós conhecêssemos a Ele e conhecêssemos a Cristo Jesus. Então, esse aspecto é muito importante. E aí, dentro agora desse diálogo estabelecido entre Abraão e o rico, né, nós vamos aprender algumas coisas, né? O rico, quando ele chega no inferno, ele visualiza do outro lado do abismo, né? Abraão acolhendo, né, o Lázaro, o pai da fé, acolhe o filho da fé e fica numa situação boa. Aí o rico, que está passando um momento de sofrimento, de sede, de muitas coisas, ele pede que Abraão mande Lázaro molhar a ponta do dedo e ir lá, né, tentar aliviar o sofrimento dele. Aí Abraão lembra ele dessa questão. É o seguinte, olha, enquanto você estava vivo, você recebeu todos os bens. E você viveu muito bem com esses bens. No entanto, Lázaro, ele não tinha nada. Ou seja, o Lázaro, que não tinha nada, viveu na pobreza, viveu em dor e sofrimento de suas enfermidades, agora, né, ele está na condição boa por conta da sua fé, né? Enquanto que o Lázaro, por conta da situação boa que ele viveu, ele teve dificuldade de crer, de viver pautado na fé em Deus, pautado inclusive na lei do Senhor, né? E aí, por conta disso, da sua desobediência, da sua incredulidade, da sua indiferença ao Senhor, sua indiferença para com o pobre, agora ele está nessa sua situação de sofrimento. Aí nós precisamos esclarecer uma coisa, né? Existe aquela linha de interpretação da teologia da prosperidade, que a pessoa que está bem financeiramente é porque ela está bem com Deus e com a sua fé, né? Isso não é verdade, né? Nem toda pessoa próspera está bem com Deus. E a sua prosperidade não é indício de que está sendo abençoado por Deus por conta de viver corretamente
para com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A prova aí é do lado do rico, é de que ele, sendo rico, usufruindo de todas as coisas, isso não tinha nada a ver com ele estar, né, numa relação favorável com Deus. Por isso que ele vai parar no inferno, né? Também, por outro lado, né, que aí já é um outro problema da teologia da libertação, é achar que a pessoa, por ser pobre, já tem a salvação garantida. Não tem nada a ver também. A condição da riqueza não quer dizer bênçãos espirituais, né, no sentido de estar vivendo, né, de uma relação com Deus e por conta de viver uma boa relação com Deus está sendo próspero, nem por ser pobre, né, quer dizer que já tem o céu por garantia. Não. O que faz que a gente herde os céus, o que faz com que a gente vá para o seio de Abraão, usando a linguagem que Jesus está usando aqui na parábola, é a fé. É a fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que a salvação está lá em João capítulo 17, a salvação é crer em Deus como o único Senhor e em Jesus Cristo, aquele em quem Ele enviou. Então, a crença, o crer, que é a questão da salvação. E aí, claro que dentro da nova aliança em Cristo Jesus, quando cremos em Jesus Cristo, nós passamos a receber toda uma operação do Espírito Santo que vai nos justificar, regenerar, santificar, trabalhar em nós, né, a perseverança do santo até a glorificação. Inclusive, sobre esses estudos da ordem da salvação, nós temos uma série só sobre isso, aqui no nosso canal da IPI de Araraquara, que você pode buscar em playlists, né, dos estudos bem anteriores, que tem só sobre a ordem da salvação, que trabalha desde a eleição até a glorificação, né? Então, tem toda uma obra do Espírito Santo sobre nossas vidas quando passamos a crer no Senhor Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, isso é muito importante. Então, a questão do rico, ele, por sua riqueza, ele não conseguiu dar a salvação. Por outro lado, também é necessário explicar que, assim como Jesus chegou a dizer que é difícil um rico entrar no reino dos céus, ser rico não é condição para ir para o inferno. Também não. Muitos ricos que têm uma fé genuína, que vivem a sua vida pautado, né, na direção do Espírito Santo, que anda com o Espírito Santo, que vive e faz a vontade de Deus, vão ser salvos. Por exemplo, nós temos lá em Atos capítulo 10, Cornélios. Cornélios, ele é um chefe de soldados, ele tem 100 soldados à sua disposição, né? Por isso que ele é chamado de centurião, que é como se fosse um sargento, alguma coisa desse tipo assim, né? Que tem 100 soldados sob o seu comando, e ele era uma pessoa próspera, tanto que ele dava muitas esmolas, né? Tal é a atitude de coração desse homem para com Deus, a fé que ele tinha em Deus, que Deus vem em sonho para ele e diz que deve buscar Pedro, porque Pedro vai trazer para ele a palavra, né? Vai trazer para ele a palavra, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, para que ele tenha a fé salvadora. Porque a fé salvadora agora, na nova aliança, se dá por intermédio de Jesus Cristo. Então, de fato, aí você conhece toda a passagem lá de Atos 10, que Pedro ele vem, prega, o Cornélio e toda a sua casa crê na pregação de Pedro, crê em Jesus Cristo, recebe do Espírito Santo e assim são salvos. E ele permaneceu rico, né? Permaneceu rico. Então, são três coisas que a gente não pode se enganar, né? Que pelo fato de ser pobre já tem os céus como garantia, né? Pelo fato de ser rico não quer dizer que a gente está de bem com Deus, e a gente é rico porque Deus está nos prosperando por conta da nossa vida correta, não tem nada a ver, né? É claro que muitas pessoas podem enriquecer, de fato, sendo crentes, servindo bem a Deus e sendo bons empreendedores, né? O que condiciona as pessoas a serem ricos são o uso das suas capacidades que Deus dá a todos, né? E aí você usando suas capacidades empreendedoras, de negociações, né? De venda, de tudo mais, aí você prospera, né? Então, e pelo fato de ser rico, né, não quer dizer também que vai para o inferno, porque, né, Jesus disse que difícil um rico entrar no reino dos céus. A dificuldade do rico entrar no reino dos céus é porque ele ama o dinheiro. Quando ele ama o dinheiro, aí isso pode ser um problema, né? E a gente já tratou disso em estudos anteriores, né, também.
Mas é bom sempre esclarecer essas questões. Então, está dado, né, a narrativa da parábola, está dado aí o diálogo que aconteceu, e aí dentro desse diálogo que acontece, né, aí vem Abraão e responde uma coisa para o rico. Olha, você está pedindo, né, para que eu mande Lázaro ir até aí. É aqui que entra aquela questão de que o rico ele se acha merecedor de favores. A vida toda dele, por ser rico, ele mandou. Nesse momento, até no inferno, ele quer mandar em Abraão e quer mandar em Lázaro. Né? Ele manda Abraão para que mande Lázaro, né, atendê-lo com o dedo molhado em água. Né? Então, até nesse momento, mesmo depois da morte, ainda quer mandar. Né? Esse é um problema sério das pessoas, às vezes, que não têm um coração humilde, que não têm um coração transformado. Continua sempre querer mandar. E aí, Abraão responde, diz, olha, não é possível isso. Né? Não é possível nem quem está no inferno vir para cá e nem quem está aqui ir para lá. Né? Aí é quando o rico entra com um outro pedido. Né? Sempre se achando, né, que tem direito a alguma coisa. E aí, nesse segundo pedido, ele faz o seguinte, olha, manda então ele, né, sempre querendo mandar, né? Manda então Lázaro ir até os meus parentes, para dizer e revelar qual é a situação aqui de que eu estou no inferno, mas que existe um céu, que eles podem ir também. Né? Ou seja, ele pede para que Lázaro ou seja ressuscitado ou vá como uma espécie de espírito para pregar aos vivos da família do rico. Aí é quando entra um ensino poderoso. Né? E nós vamos aprender esses dois ensinos agora. Né? Primeira questão é a questão de que quando Abraão ele ensina o seguinte, olha, eles têm Moisés e eles têm os profetas. Quando se fala tem Moisés e os profetas, em todos os textos do Novo Testamento, é uma referência que eles têm às Sagradas Escrituras, porque Moisés e os profetas era a totalidade das Escrituras na linguagem deles. Moisés seria os 5 primeiros livros, os profetas seriam os textos proféticos, mais os livros históricos, mais os livros poéticos, né? Então eles colocam como se tivesse a escritura como um todo ali. Então eles têm isso. E aí é quando Abraão diz que eles acessem essas escrituras, né? Ouçam-os, aliás, a expressão que ele usa é essa, ouçam-os. E ouvir no sentido hebraico, nesse sentido da fé, ouvir é atentar para aquilo que está sendo ensinado e obedecer aquilo que está sendo ensinado. Isso que Abraão está dizendo. Então, os vivos, eles têm que crer, eles têm que se aproximar de Deus através daquilo que as Escrituras ensinam. E aí é quando entra aquele texto, né, que eu comecei aqui, né, depois da oração, que é Jesus dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras e acreditais que nela, né, falam para a vida eterna. De fato, a Bíblia, ela, no Antigo Testamento, ela aponta para a salvação. E principalmente aponta para a salvação em Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, elas testificam de mim. Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos e ele se encontra com duas pessoas a caminho de Emaús, Jesus ele ensina tudo a respeito das Sagradas Escrituras que falava dele. Né? Então as Escrituras já estavam apontando para a salvação, mas apontando principalmente para a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11 fala sobre essa questão de que muitos heróis da fé no passado, eles ansiavam por um dia. Eles ansiavam por ver alguma coisa. E o que dia e o que eles queriam ver? A vinda de Jesus Cristo. A vinda do Messias. Eles esperavam o dia e esperavam a pessoa. Né? E Jesus quando veio. Né? Por isso que Jesus diz assim, olha, ai de tal cidade, né? Porque se na época, não sei de quem, a gente fala de Nínive, né? Que se converteram pela pregação, ai de vocês que agora me veem e não se convertem. Ou seja, se Nínive se converteu com a pregação de Jonas, mais vocês ainda deveriam se converter, porque agora está aqui alguém que é maior do que Jonas. É isso que Jesus está ensinando dentro dessa conciliação de que é as Escrituras que apontam para Jesus, que é nosso instrumento
para que nós tenhamos acesso ao conhecimento que gera fé na pessoa de Jesus Cristo. Então Abraão diz isso ao rico. Ele diz: tem Moisés, tem os profetas, ouçam-nos. Por quê? Porque ainda que vá um morto lá e pregue, eles não se converterão. E de fato é uma coisa que nós precisamos atentar dentro de uma realidade que nós vivemos hoje, de espiritismo e de outras coisas, né? A gente não tem que dar atenção para espíritos ou para qualquer outra coisa, até anjo do céu. A gente não tem que atentar para nada que possa surgir no sobrenatural para querer nos ensinar algo. Nós já temos a Sagrada Escritura e agora nós temos ela principalmente completa. Na época de Jesus só tinha o Antigo Testamento. Agora nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Então, por isso que Paulo vai dizer, né? Ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que seja considerado maldito, anátema. Nós não precisamos de espíritos, não precisamos de mortos, de anjos, de nada, porque nós temos as Sagradas Escrituras. Na verdade, se vier qualquer outra coisa ensinar para você, né, desse âmbito espiritual, sobrenatural, repreenda em nome de Jesus. Né? Faça essa repreensão em nome de Jesus, porque nós já temos as Sagradas Escrituras e nós temos que crer nela. Né? Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 10:10, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor. Então, esse é um ensino muito importante que Abraão está dando aqui, né, para o rico, mas na verdade é Jesus ensinando todos aqueles que estavam ali ouvindo de que nós temos que crer, né, para a salvação através das Sagradas Escrituras. O segundo ensino muito importante, que também esse texto quer nos ensinar, é a respeito da nossa questão da desigualdade social, a diferença entre ricos e pobres. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela enfrentou essas desigualdades sociais, mas a igreja ela veio também com soluções, ela resolveu esses problemas fazendo a partilha. Então você tem lá em Atos 2, 42 a 47, esse relato de uma comunidade de fé que é uma comunidade diaconal, né? Diaconal no sentido de que ela serve uns aos outros de tal forma que não deixa ninguém passar necessidade. Lázaro passava necessidade na porta da casa de um rico. A igreja não pode deixar ninguém à sua porta passar fome. E quando eu falo à sua porta, é só para usar essa linguagem da parábola, né? Porque dentro da própria igreja, às vezes, existem diferenças de pessoas de grupos sociais, financeiros, né, diferentes. Mas a gente não pode deixar que, principalmente um irmão da fé, passe por necessidade, né? Passe por fome, principalmente. A comunidade de fé, ela é uma comunidade diaconal. E a comunidade de fé é uma comunidade redentora. Então nós temos que ter isso como norte, né, ao estudar essa parábola. Essa parábola está tratando desses aspectos, né, de que a redenção se dá por intermédio das Sagradas Escrituras e a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela igreja que proclama a palavra do Evangelho que salva, né? E aí os ouvintes, eles precisam crer e responder, né, com arrependimento e fé, né, depois dessa pregação. A parábola está nos ensinando isso. Essas duas coisas têm que estar no nosso coração quando lemos esse texto, mas principalmente tem que estar na nossa prática de vida. Diante da necessidade das pessoas, nós temos que ser diaconais. E a nossa missão de pregar o Evangelho continua, para que assim nossa comunidade seja também uma comunidade, né, de fé redentora, que faz uso das Sagradas Escrituras para ensinar, corrigir, exortar e conduzir todo homem a Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero que essa aula tenha sido clara, você tenha entendido bem, né, o propósito da parábola, aquelas discussões todas que tem sobre se de fato o céu e o inferno são visíveis, eles só separam o abismo, essas coisas não faz parte da discussão da parábola. A parábola ela é só uma narrativa para ensinar alguma coisa, ela não é real, né? A parábola é uma ficção, e aí como ficção, os elementos dela são somente para tentar nos mostrar alguma coisa. E o que o texto quer colocar é a diferença entre o rico e o pobre, a desigualdade social, a indiferença,
a falta, né, de compaixão, de sensibilidade, de solidariedade entre rico e o pobre, e também a questão de que a salvação não tem que se dar por meios sobrenaturais, mas sim através do estudo, da proclamação, né, da evangelização das Sagradas Escrituras, que revela Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador de todo homem. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna e vai poder, usando a própria parábola, né, vai ter como acolhida o pai da fé, o seio de Abraão. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.